As plantas, elas têm uma parte vibracional energética, assim como nós, seres humanos, também temos, né? E cada plantinha tem propriedades energéticas diferentes. Uma plantinha é diferente da outra, não só o aspecto visual, mas a propriedade energética de cada uma delas também é diferente. Tem uma que age diretamente no nosso campo energético vibracional, outra nos nossos sentimentos, a outra está relacionada com as nossas emoções, algumas são mais utilizadas para elevar a energia do espaço, outras são mais utilizadas para proteger a energia do ambiente, e aí por diante. Então, existem várias propriedades. E por que é importante vocês saberem de tudo isso que eu estou falando para vocês, antes de vocês saberem quais são as melhores plantas para proteger a energia da sua casa? Porque eu não quero só que vocês venham aqui e façam o que eu estou dizendo. Não quero ficar ditando regra ou ditando dica do que você tem que fazer e você só fazer sem entender o que você está fazendo. Eu quero que você entenda por que você está fazendo, por que você não está fazendo, por que você está fazendo isso nesse momento, exatamente. Você entenda o contexto por trás de tudo isso que eu estou explicando para vocês, da harmonização na sua casa. Porque só assim, entendendo o porquê das coisas, que você vai estar livre para você ser feliz, para ter saúde, para ter prosperidade financeira, para ter bons relacionamentos. Quando você aprende, você não depende e você leva esse conhecimento para várias outras situações da sua vida e, inclusive, consegue ajudar uma mãe, uma irmã, uma esposa, um esposo, outras pessoas da sua vida, um filho, uma filha, né? Quantas e quantas alunas minhas harmonizaram a casa delas e depois de harmonizarem a casa delas, harmonizaram a casa de um filho, a casa de uma filha, porque elas aprenderam. Por isso que eu sempre faço questão de vir aqui ensinar por que sim, por que não, por que isso, por que aquilo. E assim, quem não tiver querendo aprender, quem só quer uma diquinha e acha que o Feng Shui é um milagre que vai transformar a sua vida com a cor da parede que você vai colocar na sua casa, pode ir embora. A Andrea falou que tá saindo. Andrea, isso aí, aqui não é seu lugar, definitivamente. Porque eu tô aqui para ensinar vocês a serem independentes, para vocês aprenderem, através da harmonização da sua casa, atrair saúde, prosperidade e harmonia. Não é tapar um buraco ou se enganar achando que está fazendo alguma coisa na sua casa e, na verdade, você só está pintando uma cor e torcendo para aquilo ali fazer alguma coisa. Então, eu tô aqui para realmente, não tô de brincadeira aqui, tô aqui ensinando vocês a harmonizarem a casa de vocês. As plantas, elas têm o papel de reequilibrar a energia do nosso planeta e a nossa própria energia. Então, quando a gente briga com alguém, quando a gente recebe uma pessoa na nossa casa que está carregada de raiva, carregada de ódio, inveja, né? Qualquer sentimento ruim que as plantas, que as pessoas entram na nossa casa, as plantas elas agem como um filtro dessas vibrações. E as plantas, elas nos dão a energia que muitas vezes falta para a gente fazer o que a gente precisa, para a gente enfrentar os desafios do dia a dia, para a gente blindar a nossa casa da baixa vibração, que não conduz a gente para o caminho da prosperidade, da saúde e do bem-estar, certo? Então, eu quero saber de vocês aqui. E tudo isso é da parte, né, envolve toda a parte de fotossíntese da planta, o processo dela, o dióxido de carbono que ela transforma em glicose, e daí é o alimento dela, e com isso ela filtra o ar que a gente respira, e tem toda aquela parte da biologia que a gente, né, não precisa entrar nisso, mas a gente entender que por mais que a gente não esteja presente, que do lado da sua casa tem uma árvore, ou que no caminho da sua casa para o trabalho tem plantas, ou que dentro da sua casa tem plantas, e que todas elas, além de estarem ali para tornar a tua casa mais bonita, o caminho mais bonito, ou dar uma sombra para você, principalmente elas estão ali para equilibrar a energia do espaço, ou seja, purificar o ar que você respira. Sem elas, você não poderia estar viva, tá? E aí, falando sobre isso, sobre as plantas funcionarem como um filtro das nossas energias, das energias das pessoas que vão até a nossa casa, eu quero que vocês parem para observar o seguinte. Quem aí já reparou uma plantinha ficando murcha ou morrendo depois que você recebeu uma visita na tua casa ou depois que alguém dentro da sua casa ficou doente? Você ou alguém da sua família ficou doente, ou você recebeu alguém na sua casa e aí você viu que uma plantinha que estava linda, estava maravilhosa, estava tudo certo, ficou doente, ficou murcha ou morreu.
muito, muito, muito visual. A gente consegue ver, a planta estava bonita, aconteceu determinado fato, ou alguém foi visitar, ou alguém ficou doente, e a planta fica murcha. Mas isso também acontece num nível muito maior. Inclusive, eu fiz uma experiência com as minhas alunas. Eu lancei um desafio para as minhas alunas lá da mentoria, e eu desafiei elas a fazerem o seguinte. Inclusive, se você quiser fazer na sua casa também, isso aqui é uma experiência, não é técnica de Feng Shui, mas é uma experiência para você começar a tomar essa percepção de como que a energia afeta na tua casa, tá? Eu falei para elas pegarem 3 potinhos, pode ser copo, pode ser qualquer coisa, de vidro, e colocarem arroz cru ali dentro. Colocar o arroz, né, nos 3 potinhos, a mesma quantidade de arroz, e cobrir o arroz com água. Beleza? Pedir para elas fazerem isso. E pedir para elas colocarem uma etiqueta. Na primeira, elas colocarem amor. Na segunda, elas colocarem ódio. E na terceira, elas colocarem indiferença. E falei para elas colocarem esses potinhos, um em cada lugar da casa. Então, colocar um na cozinha, outro na sala, outro, né? Ou na varanda, pode ser os 3 potinhos na varanda, mas um pouquinho longe do outro. E durante 27 dias, a gente fez uma experiência. Todo dia de manhã, elas chegavam e iam até esses potinhos. No potinho que estava escrito amor, elas chegavam e falavam assim: ai, que lindo que você tá, que legal, eu te amo. Palavras de amor. Falava pro potinho. Pegava o potinho e falava palavras de amor para ele. Depois, ia no potinho do ódio e falava: credo, que arroz feio, como é que está feio, eu te odeio, falando coisas assim, né? Palavras de ódio. E para o terceiro potinho, ela ia lá, olhava para o potinho e fazia, fazia indiferença, nem olhava para o potinho, não falava nada, nem palavras boas, nem palavras ruins. E a gente começou a observar como que esse arroz ficou depois dos 27 dias. E, gente, foi incrível o resultado. Elas mandaram foto dessas experiências que elas fizeram. E, na grande maioria, claro, ali eram ambientes que não estavam totalmente isolados de outros aspectos. Já vou falar mais sobre isso para vocês. Mas, elas, na grande maioria, o arroz que estava com palavras de amor ficaram mais brancos ou menos mofados do que os outros. O arroz com palavra de ódio, ele ficou preto, ele ficou embolorado, ele ficou bem feio assim, né? Algumas comentaram também sobre o cheiro deles. E o terceiro, da indiferença, ficou ainda pior do que o do ódio. Foi o que mais mofou, que ficou assim imprestável, que daquele pote elas jamais poderiam voltar a usar, né? Então a gente começou a observar isso. E também, como eu falei, né, não foi um ambiente, foi uma experiência que a gente fez e aí elas colocaram na casa delas, não tem 100% de controle. Então eu lembro, inclusive, de 2 fatos que me chamaram muita atenção. O primeiro foi o da Zenilda, que a Zenilda, ela colocou o pote de amor dela na sala dela e num final de semana, o filho dela fez uma festa lá na casa dela. E aí ele colocou a caixa de som bem do lado do pote. E aí ela disse que o pessoal estava fazendo festa, deve ter bebida na festa e tal, e o pessoal dando risada, gritando, falando alto. Então, acabou influenciando. Por mais que ela falasse muitas palavras de amor, o ambiente que foi criado ali também influenciou nessa energia. Então, o pote do amor dela acabou ficando bem mofado, né? Ó, aqui, ó, os potes da Zenilda aqui, ó. A gente fez os potes. O mesmo arroz, mesma água, mesmo pote. Olha a diferença que ficou os potes. E esse aqui, ó, foi o pote do amor dela, que ela falou que colocaram a caixa de som do lado, e daí, sei lá, toca um funk, toca um rock, toca um rock and roll. Não tô falando dos estilos musicais, mas às vezes as palavras que eles emitem também influencia, né? Então, olha a diferença de um arroz para os 3 potes, a vibração da energia. E teve uma aluna que ela fez essa experiência, ela colocou os 3 potes e ela falou, Bruna, não fez muita diferença, os 3 potes eles ficaram mais ou menos da mesma cor, ficou meio amarelado assim, mas eu percebi uma coisa, ela tem uma gatinha, e a gatinha dela começou a tomar água só do pote do amor. Ela tinha colocado, como ela tem gatinha em casa, ela tampou com um insufilme. A gatinha foi lá, furou o insufilme e tomava a água do pote do amor. A primeira planta, ela é uma planta que ela absorve
os odores. E quando eu falo de odores, pode ser um cheiro ruim. Às vezes você mora perto de um lugar que tem um cheiro ruim, uma cidade portuária que tem um cheiro ruim, ou perto de algum rio, perto de algum ambiente que tem um cheiro ruim, ou às vezes pelo encanamento, tem algumas casas que tem uma questão de voltar um cheiro, né, que não é agradável. Então, essa planta, ela absorve os odores e também a fumaça. Então, se você tem alguém que fuma, ou algum vizinho que fuma e isso te incomoda, ou você tem medo disso prejudicar, às vezes, um filho, uma filha ou a saúde da sua família, você pode usar essa planta, porque ela absorve os odores e também a fumaça. Qual que é essa primeira planta? É o clorofito. Clorofito, talvez quando eu falo esse nome, vocês não sabem qual plantinha é, mas pode ser que vocês já até tenham ela nas suas casas. Esse aqui, ó, é o clorofito. É uma planta bem comum. Eu tentei trazer as plantas mais comuns aqui, mais fáceis de vocês acharem, para colocar na casa de vocês. Esse é o clorofito. Vou mostrar outros exemplos aqui do clorofito que vocês podem já ter visto, por exemplo, assim, ó, em calçada, ó. Ela cresce assim, ó. Esse é o clorofito. Vocês podem procurar por esse nome, clorofito, beleza? Nos canteiros, assim, ó, é muito comum encontrar essa planta. E ela pode tanto ficar no jardim quanto ficar em vasos também, tá? Então, o clorofito é uma planta muito boa para limpar o ar da nossa casa. Isso ajuda na questão da saúde, né? Porque os odores eles atrapalham, a fumaça atrapalha na nossa saúde e também equilibra o nosso sono, certo? Bom, segunda planta que protege as energias da sua casa é a lavanda. A lavanda, ela é uma planta de limpeza energética e ela é muito boa para proteção contra inveja, contra olho gordo, contra as energias ruins. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que recebe muita gente em casa, muita visita em casa, ou até mesmo se você, né, como muitas pessoas que aconteceu agora na pandemia, durante a pandemia, trabalhavam fora, tinham às vezes uma loja, tinham um escritório fora, só que na pandemia acabaram trazendo o trabalho para dentro de casa. E aí teve gente que na garagem abriu um empreendimento, abriu uma loja, começou a atender dentro de casa. Ou seja, passou a receber clientes dentro de casa. Por mais que você receba clientes, que você conheça essas pessoas, mesmo que seja, por exemplo, uma mãe, um pai, um irmão, um familiar, mas você receber outras pessoas, você não tem controle do tipo de vibração que essas pessoas estão. Você mesmo, algum dia você levanta bem, outro dia você já não levanta tão bem, já está mais irritado, um dia você fica triste, outro dia você fica feliz. Então a nossa energia ela varia muito. Então não é porque as pessoas vão ter olho gordo, inveja, é a vibração das pessoas, que às vezes não está uma boa vibração. E aí você recebe essas pessoas, seja um cliente ou seja até um amigo, alguém da sua família, e essa pessoa não está trazendo uma energia muito boa para dentro da sua casa. Então, a lavanda, ela funciona, ela age justamente como isso, como uma limpeza energética e proteção contra inveja, olho gordo, energia ruim. E também é uma planta muito boa para colocar, para regular o sono. Inclusive, muitas pessoas usam um aroma, pingam gotinhas de óleo essencial de lavanda no travesseiro para conseguir dormir melhor, né? O aroma que eu uso no meu quarto, eu tenho aqueles aromatizadores, né, de pauzinho assim, e o que eu coloco no meu quarto é de lavanda, porque eu sei que lá esse é o tipo de energia que casa, né? Então, cada cômodo da minha casa eu coloco um aroma diferente. No meu quarto eu coloco de lavanda, porque ele ajuda no nosso sono. Inclusive, gente, eu tenho um sono muito bom. Eu comecei a rastrear o meu sono aqui, ó. Eu tenho esse relógio aqui, ó. E aí, quando eu durmo com ele, ele me diz quantas horas por dia eu dormi, quanto tempo eu tive um sono profundo, quanto tempo eu tive um sono mais leve, como é que tá a qualidade, e aí ele compara com a qualidade do sono de várias outras pessoas que usam o mesmo relógio, usam o mesmo aplicativo. E o meu sono, em geral, é muito bom. Então, isso quer dizer que a harmonização no meu quarto está muito boa, né? Ó, e eu rastreei o da Bárbara também tá muito bom. Então, a lavanda, eu peguei a foto aqui para mostrar, né? Para quem não conhece a lavanda, é esse aqui, ó. Ele é bem comum, também dá para plantar em jardim, também dá para plantar em vasos, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a lavanda.
Algumas pessoas conhecem como alfazema também, certo? Então, essa planta mais roxinha aqui, ó. Aqui, lavanda. Beleza? Essa é a lavanda. É a segunda plantinha. A terceira planta para proteger as energias da sua casa é uma planta que eu particularmente gosto muito. Sou muito fã dela, acho linda, mas acho muito legal a propriedade dela. Inclusive, hoje na live das 9h09, a gente estava falando sobre ela, né? Que é o lírio da paz. O lírio da paz, ele é uma planta que purifica o ar, ele ajuda no equilíbrio do ambiente e, olha só, gente, combate os pensamentos ruins. Então, se você tende a ter pensamentos negativos, igual hoje eu falei com a Rita, né? De manhã cedo. E a Rita falou: ah, porque nunca vai me chamar? Já desisti. Eu falei: ó, Rita, cuidado com o que você fala, tal. Dela, não, mas é brincadeira. Mas, na verdade, até de brincadeira, a gente está emanando, a gente está vibrando naquilo e o que sai da nossa boca é o que está dentro do nosso coração, é o que está na nossa cabeça. Então, de alguma forma, são pensamentos negativos que estão instalados ali, por mais que seja em tom de brincadeira. Então, esse tipo de planta, ele combate pensamento ruim. Ou às vezes não é você. Você pensa positivo, você, né, se esforça para estar ciente, para estar presente para o que você vibra, mas às vezes a tua mãe é muito negativa, ou teu filho, ou teu marido, as pessoas na sua casa. Então, pôr uma planta dessa no ambiente é muito bom para combater pensamentos ruins, certo? Lembrando, gente, as plantas, elas funcionam como um filtro. Se você tem pessoas na sua casa que pensam muito negativo, pode ser que você coloque, por exemplo, essa planta na sua casa, de 2 dias, ela morra, ela murcha. E aí, o que você vai fazer? Vai desistir de ter planta na sua casa? Não. Você sabe que o fato dela ter morrido, dela ter murchado, foi simplesmente para filtrar a sua energia. Porque se ela não tivesse murchado, essa energia que ela absorveu, essa energia negativa que ela absorveu, ia ter ido até você. Então, pode ser que você coloque uma vez e ela murche. Da outra vez, ela já vá um pouquinho mais. Da outra vez, ela já consegue melhor, porque ela está fazendo a limpeza do ambiente. Então, se você colocar uma plantinha e ela murchar, não desista de ter a planta. Não ache ruim, não fale que, ah, meu Deus, aqui em casa as plantas não dão certo. Entenda que é um processo, que ela está fazendo uma limpeza do ambiente e que se ela não estivesse fazendo essa limpeza, muito provavelmente toda essa energia estaria afetando você e a sua família, tá? Então, ó, não é você colocar e amanhã teu marido vai ser o cara mais positivo do mundo. A sua mãe vai chegar super positiva. Você tem que entender que é o processo que está limpando as energias. Pode ser que você coloque e a planta murche, mas aí você continua colocando, fazendo as limpezas, as harmonizações, as intenções da sua casa, e aí você vai vendo essa mudança de comportamento e conseguindo manter as plantinhas, tá? Esse aqui é o lírio da paz, ó, para quem está no Instagram, para quem está no Facebook e no YouTube, é esse aqui, ó. O lírio da paz. O lírio, ele é uma planta que ele atrai paz, traz pureza. E uma coisa que eu acho mais sensacional do lírio, que alguém estava me perguntando aqui, pode colocar no escritório? Acho que perguntaram da lavanda se pode colocar no escritório, né? E pode, né? Porque tem essa energia da proteção contra as invejas, contra o olho gordo. Então, no escritório, geralmente, a gente recebe pessoas de fora, então protege as energias. Mas uma planta muito boa para escritório é o lírio da paz, porque ele limpa as ondas eletromagnéticas que vêm do celular, do computador, da televisão, de todos os eletroeletrônicos. Então ele limpa essas ondas eletromagnéticas. Sabendo disso, onde que você pode colocar o teu lírio da paz? Você pode colocar, por exemplo, num escritório. Você pode colocar, por exemplo, na tua sala. Se você e a tua família costumam ficar reunida na sala para assistir TV ou cada um no sofá mexendo no celular, você vai ver o ambiente onde as pessoas mais têm contato com os aparelhos eletrônicos. E aí você coloca essa planta lá. Às vezes você tem um filho que joga muito videogame ou que fica muito tempo na frente do computador. Você pode colocar essa plantinha próximo dele para proteger a energia dele, né? Ou na sala que fica o pessoal. Então você vai adaptar, não é uma regra, coloque o lírio da paz na sua sala. Depende. Se você passa mais tempo mexendo no seu celular na varanda, coloca o lírio da paz na varanda. Por isso que eu sempre faço questão de explicar aqui as propriedades
das plantas para vocês. Por quê? Não existe uma regra. O clorofito tem que ficar na sacada, a lavanda tem que ficar no quarto, o lírio da paz tem que ficar no escritório. Não é isso. Eu quero que vocês entendam a propriedade de cada um deles para você decidir qual é o melhor lugar na sua casa para colocar cada uma dessas plantas e aí sim elas protegerem a tua energia da sua família. Então, recapitulando aqui, o clorofito, entendendo que ele absorve odores, quero que vocês comentem aqui, ó. Vou ativar os comentários que eu quero que vocês comecem a trabalhar comigo essa ideia, ó. Vamos primeiro do clorofito. Eu vou falar a planta, falar as propriedades dela, e aí vocês vão me dizer aqui, ó, onde que você colocaria essa planta na sua casa e por quê, tá? Como que age o clorofito? Ele absorve os odores, absorve a fumaça e regula os níveis de oxigênio do nosso espaço, ajudando no sono. Onde que você colocaria o clorofito e por quê? Vou responder o meu caso para até dar ideia para vocês. Eu, aqui em casa, colocaria o clorofito na varanda. Por quê? Porque eu moro num prédio e tem gente no andar de cima e no andar do lado que fumam. E isso acaba afetando. Eu e a Bárbara, a gente não fuma, então a gente sente esse cheiro. Então, por causa do odor, eu colocaria na nossa varanda. Na frente do celular, do computador, tem muito eletrônico, tem o microfone, é muito eletroeletrônico aqui em volta, então é bastante radiação. Escritório, Mag Lopes no banheiro, Miriam na sala, Marilda na sala. Ó, a pessoa mexe no celular na sala, coloca na sala, né? Na sala de TV, a Eliana, perfeito. Ó, a Betinha no escritório, Simone da Paz, Simone Lima, Simone da Paz, o Lírio da Paz, eu misturei a Simone da Paz. Simone Lima, na sala e no escritório, a Valdece, na sala devido à televisão. Perfeito, gente. Perfeito, é isso aí, ó. Então, 3 plantinhas que protegem a energia da sua casa: clorofito, lavanda e lírio da paz. Agora vocês já conseguem trabalhar, é bem fácil de encontrar essas 3 plantas, é bem fácil de cuidar dessas 3 plantas, e eu resolvi trazer plantas que vocês vão achar em diferentes locais, porque as pessoas me acompanham aqui de vários locais do Brasil e do mundo, então essas são plantas fáceis de achar e fáceis de cuidar, e também plantas que servem tanto para quintal quanto para vaso, tá? Então eu tentei trazer 3 plantas mais fáceis de vocês aplicarem, que realmente ajude as pessoas no geral, tá? Agora eu só quero explicar aqui um pouquinho para vocês sobre as plantas no banheiro. Tem muita gente que me pergunta sobre planta no banheiro, se pode, se não pode. E a verdade é que sim, pode, com certeza, inclusive é muito bom. Por exemplo, o lírio da paz é bom no banheiro, zamioculca é bom no banheiro. Só vocês têm que perceber o seguinte: muitos banheiros têm pouca ventilação e pouca luminosidade. Então começa a observar, se no teu banheiro tem muito mofo, dificilmente uma plantinha vai conseguir viver lá. Não por causa do mofo, mas porque se tem mofo quer dizer que tem a umidade e isso pode atrapalhar a questão da plantinha, tá? Por causa da ventilação, tem pouca ventilação, né? Mas assim, vai do teste, beleza? Se você colocar uma plantinha no seu banheiro e ela morrer, não fica desesperado, não acha que teu banheiro, meu Deus, tá alguma coisa errada aqui. Não. Provavelmente, muito provavelmente é pela questão da luminosidade ou da ventilação do banheiro, tá? Então, dá para tentar. Se der para ter, ótimo, excelente. Inclusive, uma coisa muito boa para você colocar planta no banheiro é colocar ela em cima do ralo. Se você tem algum ralo no teu banheiro, coloca a plantinha em cima do ralo, que daí você já vai estar 2 em 1. Você já está energizando seu banheiro, protegendo a energia dele e ainda tampando o ralo. Então é muito bom colocar a plantinha do banheiro em cima do ralo. Pode ser artificial no banheiro? Pode ser artificial. O melhor é viva, sempre, em todas as situações, porque é uma fonte de energia vital. Mas a planta artificial, ela não prejudica a energia da sua casa, tá? Ela não vai transmutar, por exemplo, se você pegar um clorofito artificial, ele não vai absorver os odores, ele não vai absorver a fumaça, ele não vai regular os níveis de oxigênio, ele vai decorar a sua casa, né? Mas ele não vai prejudicar também de forma alguma a energia da sua casa, ele vai atrair a energia Ti, né? Mas ele não vai
ter essas propriedades de absorver. Um lírio da paz artificial. Pode colocar, ele vai ser lindo, ele vai decorar sua casa, ele vai energizar sua casa. Agora, ele não vai ter o combate aos pensamentos ruins, ele não vai proteger você das ondas eletromagnéticas, tá? Porque ele não tem a propriedade da planta, beleza? Então é importante entender isso. Mas pode sim ter banheiro, ter planta no seu banheiro, beleza? E agora um brinde para quem ficou aqui até o final da live. Um brinde não, um presente aqui, um bônus. Outra coisa que você pode fazer para proteger também, outra planta que você pode usar para proteger as energias da sua casa, são plantas altas no quintal da casa. Se você mora numa rua muito movimentada, ou numa rua, principalmente, que o fluxo da rua vai em direção à sua casa. Então, por exemplo, tem gente que mora em rua em T, né? Rua em T, assim, ó. Então tem aqui, ó, tem a rua aqui. E aí tem gente que mora aqui, né? Ou seja, o fluxo dos carros, o fluxo da rua vai todo em direção à pessoa, à casa da pessoa. Então isso gera um desequilíbrio energético na casa. O que você pode fazer? Colocar plantas altas aqui, ó, na frente da casa, só cuidado para não tampar a tua porta de entrada, não gerar um bloqueio na tua porta de entrada, tá? Mas plantas altas aqui na frente da sua casa vão proteger esse fluxo muito acelerado. Quem mora de esquina também, na esquina colocar as plantas aqui, plantas altas, protegem a energia da sua casa. Pode ser por dentro do muro, pode ser por fora também, tá? Então, plantas altas protegem a nossa casa do fluxo externo de energia. E eu, inclusive, decidi trazer esse tema aqui para vocês, de novo, para expandir a consciência de vocês. Já estou ajudando vocês a expandir a consciência de como que as energias fluem dentro da nossa casa, para você ter consciência das plantas, que cada uma tem a propriedade, que não é você colocar qualquer plantinha em qualquer lugar, que você pode estar trabalhando com a propriedade dela para trazer o máximo possível de energia para dentro da sua casa, para te proteger exatamente da maneira como você precisa, e agora expandir um pouco mais a mente. De entender que não é só a energia dentro da sua casa que te influencia, mas a energia de fora também. A energia da rua, a energia dos vizinhos, a energia do que tem em volta da sua casa. Então a gente vai começar a expandir um pouco mais a nossa consciência, tá? Afinal de contas, a energia que entra na sua casa, que está na sua casa, ela não surgiu lá dentro da sua casa. Ela entrou. Né? A energia ela flui pelo nosso planeta, ela flui pela nossa cidade, ela flui pelo nosso bairro, ela flui pela nossa rua e entra na nossa casa. Então, essa energia que veio de fora, ela tem influência de todos os lugares que ela passou. Então, tomar consciência agora da rua, tomar consciência do vizinho, tomar consciência das coisas ao nosso redor. Por exemplo, a gente está montando um escritório para a nossa empresa, né? E a gente começou a visitar apartamentos para alugar. Né, prédios comerciais para a gente alugar. E a gente gostou muito de dois locais a gente gostou muito. 2 apartamentos. 2 prédios diferentes, né? E a gente optou por um deles pela questão desses fatores externos. As salas, a gente foi bem parecido os aspectos das 2 salas, né? A gente gostou bastante, agradou bastante a gente visualmente, a energia das salas também, né? A localização dos banheiros, tudo isso para a gente estava tudo certo, os 2 estavam empatados. Mas o nosso ponto de decisão entre um prédio e o outro foi os fatores externos. Tinha um prédio que na frente dele tinha um hospital, do lado tinha uma igreja e na sala que a gente gostou, bem do lado, tinha um prédio. E um prédio que a quina do prédio ficava apontada bem para as janelas, bem para dentro do nosso escritório. Então, o que acontece? Hospital, igreja, eles não são lugares, principalmente falando da igreja, né? Falando da igreja assim, a igreja é uma coisa ruim? De forma alguma, a igreja é maravilhosa, não tem nada a ver, não pode igreja porque o Feng Shui é de outra religião. Não, Feng Shui não tem nada a ver com nenhuma religião. A questão é, seja uma igreja, seja um templo, seja um centro, seja qualquer coisa de conotação religiosa, a energia do espaço em si é uma energia legal, né?
o que acontece é a vibração das energias que tendem a das pessoas que tendem a frequentar esses lugares. Então, quando uma pessoa vai na igreja, quando uma pessoa vai num centro, quando uma pessoa vai num templo, geralmente aqui, claro, não é 100%, gente, né? Mas em linhas gerais, as pessoas elas estão numa vibração de buscar uma salvação, buscar alguma coisa, buscar um conforto, né? Então elas vão lá vibrando coisas negativas. Em igrejas são celebradas missas de sétimo dia, né? Então ela vibra, ela tem uma vibração por causa das pessoas, da vibração das pessoas que estão frequentando lá, que pode não ser boa para os ambientes ao redor. Hospital, mesma coisa, né? O hospital já é um pouco mais claro, porque o hospital tem a questão da enfermidade, a vibração das pessoas que estão lá, né? Então o hospital ele também acaba emanando uma energia que pode prejudicar. E o prédio do lado com a quina voltada é a mesma coisa que a quina de um móvel, é a mesma coisa que a quina de um rack, de uma parede, né? A gente olha dentro da nossa casa. Só que agora expandindo a nossa consciência, a gente começa a ver também que às vezes um prédio tem uma quina apontada para a janela, ou a casa do lado, o telhado da casa do lado é uma baita de uma quina apontada para você. Então isso também influencia. Inclusive, um fato, uma curiosidade aqui para vocês. Lá na China, durante um período, o que tem aquela parte, né, eu acho que é de Hong Kong, que os prédios, eles têm muitos prédios lá e muitos bancos, né? O HSBC, inclusive eu trabalhava no HSBC uma época, gente. E aí, os bancos, os grandes bancos lá, eles começaram a levantar os prédios deles, os prédios, né, comerciais deles. E eles começaram, como eles eram concorrentes uns dos outros, eles começaram a construir prédios que as quinas eram voltadas para o concorrente, para justamente desequilibrar a energia daquele prédio. Então, eles começaram a fazer isso propositadamente para desequilibrar a energia de um concorrente. Então, a gente também tem que olhar a energia externa. Outra curiosidade para vocês. Lá em Nova York, tem um prédio do Donald Trump. E aqui não entrando em nenhum aspecto político, nada a ver com isso, tá? Donald Trump, como empresário, ele tem um prédio, a Trump Tower, lá em Nova York. E lá ele fez aquele prédio todinho de acordo com o Feng Shui. Inclusive, quem for para Nova York ou quem já foi para Nova York, repara no seguinte: lá na frente tem uma bola de metal que eles colocaram, né? Se você reparar, aquilo é uma correção de Feng Shui, porque ele está numa das ruas mais movimentadas de Nova York. E aí, o que acontece? Esse movimento, ele é bom, mas tem que ser equilibrado, porque senão desestabiliza a energia do que rola ali dentro, dos acordos comerciais e das coisas que acontecem ali dentro, né? Então tem essa bola de metal na frente, grandona, e ela é uma correção de Feng Shui. É como se fosse um cristal de Feng Shui, só que numa dimensão gigante para proteger a energia do prédio dessa energia acelerada da rua. Então quero que vocês comecem a observar também, expandir um pouquinho mais a consciência de vocês sobre o que tem em volta da sua casa. Rua muito acelerada, hospital, cemitério, igrejas, templos, o que tem em volta da sua casa para você começar a entender e perceber também como que essa energia afeta você e a tua família, certo?